Alô, minha gente, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. É sempre uma satisfação me dirigir a vocês. Tenho falado aqui nessa tribuna política muito dos temas que interessam ao Brasil, ao povo brasileiro como um todo. Mas hoje eu te peço permissão para falar aqui de Brasília, da situação de Brasília. Eu vou fazer uma recapitulação, trazer lá de trás alguma coisa para chegarmos a esse momento que estamos vivendo aqui no Distrito Federal. Brasília e Distrito Federal se confundem, porque o Distrito Federal só existe por causa de Brasília, e Brasília está no Distrito Federal. Juscelino foi efetivamente um milagre para o Brasil. O Brasil tem, desde muito antes de Juscelino, homens e mulheres públicas que nunca deram a menor importância para o Brasil em si, como país, como Estado, como uma sociedade. Aqui, a classe dominante sempre trabalhou para si, para acumular saber e renda. A concentração do saber e da renda no Brasil é doentia. É doentia. Essa classe dominante que não é elite. No Brasil nós não temos elite. Elite é o melhor de um povo. E a classe dominante do Brasil é o pior do povo. Mesmo sem eles quererem, nasceram da raiz do povo. Existe uma miscigenação também aí muito forte, que não tem quem no Brasil invoque a condição de ser africano ou europeu. Existe a mistura. Mas a verdade é que o Brasil foi uma colônia de exploração, e quando os colonizadores foram vencidos, saíram da colônia e ficou o país, ficou a mentalidade da exploração, pela exploração. Principalmente na questão da concentração de renda e na concentração do saber, do ensino, da educação. Na concentração também da saúde, porque a saúde que um bem aquinhoado tem no Brasil é coisa de primeiro mundo. Agora, a assistência do povo, da multidão, da massa, essa é deprimente. Praticamente não existe. Existe o tal do SUS, mas é só um nome, um emblema, uma placa. Vá aqui em Brasília tentar marcar uma consulta que seja sujeita a uma operação para ver quando é que vai sair. Vá. O governo faz propaganda aí, dizendo que a saúde está uma maravilha, mas você está sentindo que está. Então atente para isso. Meus amigos, Brasília inaugurada, foi ocupada pelos primeiros funcionários públicos do Rio de Janeiro, que vieram com incentivo, com residência, com transporte para o trabalho, e foi também ocupada nas cidades satélites, principalmente, pelos candangos, que com suas mãos calejadas
com suas mãos, levantaram todos os prédios, toda a estrutura fundamental para que Brasília exista. Foi um tempo recorde. Devemos muito isso também a Israel Pinheiro, que não é reconhecido aqui em Brasília. Pelo que eu sei, tem um viadutozinho lá, né, com o nome dele. Um viaduto, ora veja bem. Até o Buriti teve direito a uma praça aqui em Brasília. Mas Israel Pinheiro, que foi o prefeito, que foi o construtor, que foi o tocador de obra, ninguém lembra. Ninguém lembra. E ele foi o braço direito do Juscelino. Ele foi o braço direito. Outros também que são esquecidos são os candangos. Os candangos que levantaram tijolo a tijolo, Brasília. Tijolo a tijolo. É uma tristeza. Uma cidade, um país, não reconhecer os seus valores. O que fica para depois? Pois bem, meus amigos, avançamos aí. Brasília foi inaugurada e, depois de algum tempo, veio o movimento militar que consolidou Brasília. Consolidou. Se isolou aqui no Planalto Central e, com isso, Brasília foi consolidada mais como um refúgio para o regime militar impopular. E aí veio pessoas com a visão democrática, que achavam que Brasília, com representatividade, com emancipação política, seria o ideal. Tancredo Neves, um grande estadista do Brasil, chegou a dizer que já tinha visto pessoas caçadas, mas não uma cidade caçada, como era Brasília. Não tinha. Brasília não podia ter nem partido político. Tinha a sede dos partidos políticos nacionais. Mas Brasília, mesmo o Distrito Federal, não podia ter um partido político, porque não tinha representação política, não tinha voto para eleger nem governador, nem assembleia local. E nem deputados, nem senadores federais. Então, meus amigos, veio a emancipação política, a representação política para o Distrito Federal. E muitos mesmo, a maioria pensou que seria a redenção do Distrito Federal sair da administração dos coronéis. E aí que foi um engano. O governo que assumiu no lugar do Tancredo Neves nomeou e mandou de paraquedas aqui para Brasília uma pessoa que aviltou, que esculhambou a vida pública no Distrito Federal. Trouxe os vícios de sua província e de sua aldeia para Brasília. E deu no que deu, minha gente. Deu no que deu. Foi incentivada a grilagem desde o Lago Sul até o Paranoá. Em todos os quadrantes do Distrito Federal nós temos invasões influenciadas ainda pelo aquele governo nomeado que depois se elegeu algumas vezes usando a máquina do GDF. Mas aí, minha gente, com o passar do tempo, foi se criando a pior escória de pessoas públicas que nós tivemos no Distrito Federal, até chegar a Caixa de Pandora, que foi pego o governador, o presidente da Câmara Legislativa, líder do governo, tudo pegando dinheiro ilícito. Cenas deprimentes que apresentaram ao povo de Brasília, do Distrito Federal e do mundo. Um exemplo muito ruim. E aí nós ficamos sabendo que Brasília vivia sendo administrada por pessoas
por pessoas desonestas, que enricaram. Teve governador que veio para o Distrito Federal, tinha uma fazendinha no estado de Goiás, quando não pôde mais ser nada na política, estava rico, muito rico, com milhares e milhares de cabeças de gado. Para dizer o mínimo. Depois da Pandora foi preso o governador, depois foi preso o vice-governador, depois foi preso mais ainda outro governador que foi eleito aí e que foi acusado de malfeitos. Com isso, ó minha gente, eu não vou aqui, não estou descendo, não estou citando nomes, mas estou citando a situação, fato que todos conhecem. Todos conhecem. Com isso, nós chegamos a um impasse na eleição para governador, no ano de 2014, porque as lideranças mais notórias estavam lá do lado da Pandora, da caixa de Pandora, e não tiveram coragem de se apresentar, ou de apresentar um nome em nome deles. Aí, por falta de opção, foi eleito o atual governador. O atual governador que tem se mostrado um homem sem vocação para governar. Sem vocação. Brasília até parece que não tem governo. O Brasil tem passado a pior crise dos últimos tempos, principalmente na área de emprego. Brasília hoje tem 350 mil desempregados. Mas nós não conhecemos nenhuma política objetiva no sentido de gerar empregos para as pessoas do Distrito Federal. O jovem, o pai de família que procura um emprego, anda, distribui currículos e mais currículos e não encontra um emprego, mesmo porque não tem. Brasília não tem indústria, a área de serviços já está superlotada. E o setor primário de Brasília não é tão grande que a zona rural, que é aquele quadradinho lá no mapa do Goiás e do Brasil. Meus amigos, agora chegamos às portas das eleições de 2018, que vai acontecer para governador, para senador, para deputado federal e deputado distrital aqui em Brasília. A carência de candidato do lado do Pandora, que todos nós sabemos quem é, quem estava, é muito grande porque todos eles têm a mancha da corrupção. Todos têm a mancha da corrupção, é muito difícil. O atual governador não se pode acusá-lo, pelo menos pelo que eu conheço, de corrupção. Mas é um paradeiro, sem iniciativa, sem criatividade. É um homem que eu não sei nem como é que chegou onde chegou. Como chegou onde chegou? Não temos em Brasília a área de transporte coletivo, urbano, transporte público. Continua sendo uma deprimência. Continua sendo horrível. O sistema de integração para o transporte coletivo urbano, que nós temos aí milhares de condomínios que circundam as cidades do Distrito Federal, é muito ruim. As pessoas às vezes andam 2, 3 horas por dia a pé para chegar e também para voltar para casa, porque não tem uma integração de transporte. E as passagens, mesmo assim, são muito caras. O bilhete do metrô é muito caro. Tudo é muito caro. O transporte do entorno de Brasília para Brasília também, quem ganha salário mínimo está praticamente fora desse mercado, porque não tem como custear nem mesmo o transporte. Então, minha gente, estamos chegando aí já estamos em julho.
e não temos nenhum candidato notório. Uma pessoa que possa assumir o governo do Distrito Federal com cara, com jeito, com habilidades, no sentido de fazer um governo progressista, um governo que inclua essa multidão de desempregados no Distrito Federal. Não temos. O governador pode até se reeleger, não sei como que as coisas vão se apresentar, porque eu não sei nem se ele é candidato à reeleição. Dizem que é. Ainda não tem candidato, falam aí de pré-candidatos. Mas até hoje não foi tocado em um nome, referido um nome, que possa resolver administrar o Distrito Federal de forma competente. Os que estão falando aí é um ex-secretário não sei do que, outro ex-administrador não sei de onde, mas são todos surrados aqui de ser secretário no Distrito Federal, administrador regional, presidente de empresas locais, que só fizeram besteiras, junto com seus chefes lá do Pandora. Porque a Pandora tem um chefão que foi pego com a mão no dinheiro, filme revelado para o Brasil e para o mundo, para Brasília, para o Brasil e para o mundo. Mas tem aquele subliminar, aquele que foi o mentor de todos e que não foi pego. E não vai ser. Minha gente, eu conheci aqui o Distrito Federal com as administrações regionais com sete assessores na administração. Hoje, vai ver quantos assessores a administração de Taguatinga tem, quantos assessores a administração de Ceilândia tem. Cada uma tem centenas deles. Virou cabide de emprego, é uma sinecura só. Meus amigos, é muito triste. Brasília, comparadamente com as outras unidades da federação, é nova no sentido de eleger os seus representantes no poder legislativo e no poder executivo. Mas já tem vícios piores do que o dos estados mais escrachados do Brasil. Veja bem como é que essa Câmara Legislativa do Distrito Federal funciona. A maioria citada em processos, fazendo coisas horríveis, né? Vendendo facilidades em licitações, vendendo diplomas de curso superior e de pós-graduação. Meus amigos, de forma que nós temos que estar de olhos abertos aqui no Distrito Federal, para que, quando esses candidatos a governadores forem lançados, podermos discernir entre o joio e o trigo, entre o que presta e o que não presta. Estaremos atentos. Nós temos esse poder de discernimento. E o demagogo, a gente conhece, é aquele que já passou aí pelo GDF fazendo as besteiras que fizeram. Nós também sabemos quem era, porque todos participaram da panelinha da Pandora. E agora aparecem aí como se fosse um salvador da pátria, jurando que fez e que fará o máximo pelo Distrito Federal, por Brasília e as cidades de Brasília. Mas eu acho que nós não podemos mais embarcar nesse barco furado. Temos que ter o poder de discernimento. Um governador competente, tenho certeza que será bem-vindo ao Distrito Federal,
saia ele de onde sair, de qualquer partido, contanto que seja competente e comprometido com as necessidades do povo do Distrito Federal. Porque o Distrito Federal é o seu povo. É o seu povo, que tem que ser, que é trabalhador, e que merece, desculpa, que merecem respeito de todos. Agora não podemos nos deixar levar pelo oba-oba. Temos que ser frio na hora de votar, escolher o melhor, tanto o governador como o presidente da República, que é o poder executivo que governa. Todos devemos escolher com acuidade, mas o poder executivo tem que ser escolhido com muito mais cuidado. Minha gente, eu não sei se foi bom a emancipação política para o Distrito Federal, porque os escândalos que apareceram depois dessa emancipação foram muito grandes. Não sei, nem se justifica a emancipação, o voto no Distrito Federal, porque as maiores decepções que nós tivemos com o governante do Distrito Federal não foi com os coronéis, não, que governaram o Distrito Federal, não. Foi justamente com os eleitos, que foram eleitos. Vocês sabem, eu não vou citar o nome. Vocês devem lembrar daqueles filmes deprimentes, do cara pegando o maço de dinheiro, com o maior carinho ali, e satisfeito, pensando que aquilo ali não queria ser revelado, mas foi. Mas foi. Foi mostrado em filmetes aí para Brasília, o Distrito Federal, para o Brasil e o mundo. É isso que aconteceu. E nós não podemos cair mais numa situação dessa. Então, a minha intervenção hoje aqui, meus amigos do Distrito Federal, é para fazer um apelo para todos vocês, que votemos com cuidado, porque é o nosso futuro que está em jogo. Um governador, seja ele de que partido for, tem o poder de mexer com a vida de nós todos aqui no Distrito Federal. Então tem que ser uma pessoa confiável para fazer o melhor. Para fazer o melhor e cuidar do que Brasília efetivamente necessita. Então tenhamos cuidado ao escolher o governador, os senadores, os deputados distritais, que são todos praticamente estranhos para nós aqui em Brasília. Pessoas que vieram para cá só para disputar a eleição e foram eleitos, trazidos para cá por corporações para representar a corporação, não ao povo. Meus amigos, eu falo isso com propriedade porque eu estou na política do Distrito Federal acompanhando isso desde 1978, quando era proibido até partido para o Distrito Federal. Conheço porque todos que chegaram aí chegaram depois da nossa presença no cenário político do Distrito Federal. Desde 1978. Tivemos aí eleitos que eram contra a representação política do Distrito Federal. Dizer, para que o Gregório, para que nós precisamos de representação aqui no Distrito Federal? Estava se dando bem, empresário rico. Mas logo que chegou a representação política, a emancipação política, foi dos primeiros a se candidatar. Mas por interesse empresarial, interesse particular, não interesse do povo. Meus amigos, olha, a situação está posta aí, os candidatos ainda chegarão. Não, temos certeza que não serão de todos estranhos, saberemos quem é. E temos que votar corretamente. Se não votarmos corretamente, estaremos trabalhando contra nós mesmos, contra os nossos familiares, contra o povo. Não devemos esquecer que a maior riqueza de um cidadão é o seu voto. Com o seu voto, com o nosso voto,
elegemos governador, elegemos senador, deputados, presidente da República, tudo. Então, eu peço a vocês aqui que valorizemos o nosso voto, votando em pessoas confiáveis, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado.